Bem, gente, dando continuidade aqui à nossa aula, a segunda parte da nossa aula sobre reflexão da luz, eu vou começar a explicar a partir do slide que eu parei, que foi exatamente esse slide aqui, que foi de campo visual, onde eu expliquei o processo de formação de um campo visual, e eu tinha explicado anteriormente o processo de formação de imagens, e vamos dar sequência a isso. Como que eu faço para me descobrir o traçado real dos raios que me permite enxergar? O primeiro processo que eu faço é traçar aqui, idêntico a esse processo aqui, eu traço primeiro um ponto simétrico ao P que eu chamado de P'. Depois eu uno o ponto P' ao observador, olha aqui, o olho do observador, então eu tenho aqui um ponto I, vamos supor que eu tenho um observador aqui no traçado que passa pelo ponto I. Então aqui eu traço um ponto de P', um raio, aí aqui esse raio tracejado é um raio imaginário, porque ele é fruto do prolongamento desse raio refletido, então eu traço um raio imaginário que se propaga nessa direção. Depois, esse é um raio que bate aqui no ponto I e é refletido aqui no ponto I. Do ponto J eu faço a mesma coisa. Eu tenho um raio refletido aqui eu tenho o plano da normal aqui, que eu faço o prolongamento dele. Esse prolongamento é um raio imaginário. Como eu acho que esse ponto aqui, como eu tenho a ilusão óptica de que esse ponto P que eu estou enxergando aqui, ele está atrás do espelho, em cima dos raios prolongados, essa é uma figura chamada de imagem virtual. E depois, a partir do momento dos prolongamentos, depois eu traço o raio real do ponto I até o ponto P e do ponto J até o ponto P. Esse aqui é o caminho do traçado real dos raios, de maneira que eu obedeça aquele princípio que eu disse que é o princípio da incidência e reflexão do ângulo aqui sendo respeitado. Os ângulos de incidência e reflexão, eles têm que serem iguais. Aqui tem um problema de aplicação que é adaptado de um site chamado Física Fácil. Eu tenho um observador situado no ponto O, ele olha para o espelho disposto na figura abaixo. Então eu tenho aqui essa região do espelho. Aqui a parte reflexiva, aqui a parte opaca dele. Esses tracejados aqui indicam a parte opaca. Admitindo que os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 são objetos, quais objetos podem ser enxergados no espelho pelo observador O? Ou seja, aqui tem um observador O, e ele olha por esse espelho e quais desses objetos ele vai conseguir olhar a partir do espelho, viu gente? Essa é a pergunta. Ele pode olhar aqui e ver todos, mas que ele vai enxergar no espelho é aquilo que você chega na frente do espelho, às vezes sua colega está do lado, seu colega, você não enxerga ele no espelho, mas você sabe que ele está ali do seu lado. Então a pergunta é quais os objetos que eu consigo enxergar a partir do espelho. Bom, olhando aqui eu crio o prolongamento, crio o simétrico do ponto O com a mesma distância a partir do eixo do espelho. Olha, para você ver, não preciso ter em cima do espelho, eu posso ter crio aqui um prolongamento do espelho tracejado, faço a projeção do simétrico à linha, traço as retas tracejadas, aqui eu tenho os pontos de extremidade do espelho, eu traço os pontos tracejados e aí eu faço a criação. Aqui é o prolongamento do raio, aqui é o raio refletido. Então, esse campo visual aqui que aparece entre os dois raios extremos, todos os objetos que estiverem aqui, eles vão ser observados pelo observador a partir do espelho. Nesse caso aqui eu percebo que só os pontos 3 e 4 serão observados. O 5 quase não vai ser e o 1 e 2 também não será visto a partir do espelho. Vejam que interessante, quanto mais longe você estiver do objeto, mais fácil vai ser de você ver ele pelo espelho. Por quê? Por causa da noção de campo visual, de ângulo visual, de campo visual que a gente explicou lá para vocês, entenderam? Então, o campo visual vai aumentando. Então, vamos pegar agora um seguinte problema, que é o problema da associação de espelhos. Eu posso associar espelhos de duas maneiras. Uma das associações é paralelo. Então, quando a luz refletida por um espelho atinge outro espelho, dizemos que os espelhos estão associados. Podemos ter dois tipos de associação de espelhos, que veremos a seguir. O primeiro delas é a associação em paralelo.
Como que essa oscilação é em paralelo? Eu tenho aqui um espelho E e um espelho, um E' e um E. Eu ponho um de frente para o outro, de maneira que as partes espelhadas ficam uma de frente para a outra, e eu ponho um objeto F aqui no meio deles. Então, o que que faz? Esses objetos vai fazer com que infinitas imagens sejam projetadas aqui. Porque esse objeto aqui, ele vai projetar uma imagem aqui atrás, ó, no I2, e o IF vai projetar uma imagem aqui no I1. Então, o que que vai começar a acontecer? Essa imagem projetada aqui vai ser vista por esse espelho, projetada aqui atrás, e vai ficar num loop infinito de projeção de imagens, porque esse objeto vai ser projetado nesse espelho, vai ser projetado nesse espelho, e depois esse espelho vai projetar o desse, e vai ficar num loop infinito de maneira assim. Veja, eu tenho a imagem 1 da moça, e aqui eu tenho as costas dela, captada pelo espelho que ela está de costa, e vão projetando sempre em duplicando as imagens, ó, duplicando infinitas vezes, porque essa imagem refletida é recapturada pelo espelho e assim vai sucessivamente. Aqui com a bola também eu tenho o mesmo processo. Então, a imagem de espelhos paralelos, ele provoca uma imagem de infinita, infinitos objetos vão se formando ali. Isso não acontece quando eu tenho a chamada associação angular de espelhos. Então, seja o ângulo alfa formado por dois espelhos planos com uma superfície refletora, defrontado aqui de maneira que eu ponho um espelho de frente para o outro, as faces espelhadas, mas de maneira que não estão um de frente para o outro, eles fazem um ângulo entre os dois espelhos assim. Então, quando eu faço isso, o que que eu faço? Eu ponho um objeto aqui no meio, eu tenho um ângulo formado aqui, e aí começa o que? A ter uma reflexão de espelhos. Olha, esse objeto aqui bate nesse espelho, vai formando imagem, mas bate aqui, olha de novo e vai fazendo um loop de imagens de maneira que eu tenha a seguinte relação. O número de imagens distintas formadas com o observador que está aqui no ponto O é dado pela relação n é igual a 360, por quê? Porque uma circunferência tem 360 graus, dividido por alfa, que é o ângulo formado entre os dois espelhos, menos 1, por quê? Porque eu tenho descontado a minha imagem, a figura real que eu estou apresentando no espelho. Essa fórmula, gente, ela é válida para os casos onde a relação 360 sobre alfa dá um número par. Então, quando eu divido 360 por alfa, eu tenho um número par. Então, o objeto ele pode ficar em qualquer posição. Agora, quando o número 360 sobre alfa dá ímpar, o objeto deve ficar no plano bissetor do ângulo alfa. O plano bissetor é que divide ao meio. Então, esse ângulo alfa que eu tenho que pôr ele na posição que ele fica exatamente no meio, enquanto essa divisão aqui dá ímpar. Entendeu? Então, em qualquer ponto aqui que divide o ângulo ao meio, dá para me ver essa projeção aqui. Se eu pôr fora, dá algum problema. Isso. Então, olha aqui para vocês verem como espelhos os planos angulares. Aqui eu tenho um ângulo que forma 90 graus. Então, olha para você ver quantas imagens eu observo. Eu observo 4 imagens. Olha aqui para você ver. Mais 4 imagens. Quantas são reais e quantas são imaginárias? Basta eu voltar para a fórmula aqui. Ó. 360 sobre 9, sobre 90, dá 4, menos 1, porque uma é a imagem real. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho 3 imagens imaginárias. Ó. 360 sobre 9, 4 menos 1, 3. 3 imagens imaginárias. Aqui, ó, eu já tenho um ângulo diferente. Ó. Aqui, quantas imagens imaginárias eu formo? Eu formo 4, porque uma delas é real. Então, se eu quiser descobrir qual o ângulo desse espelho aqui, basta eu pegar e fazer o seguinte, pôr aqui quantas imagens que eu tenho? Eu tenho 4, 3 mais uma, 4 mais uma, 5, 360 menos alfa. Se eu isolar o alfa aqui, eu descubro qual que é o ângulo que esses dois espelhos estão formando. Então aqui eu tenho um problema de aplicação, calcular o número de imagens formado por um objeto colocado no plano bissetor de dois espelhos planos angulares que formam entre si um ângulo de 45 graus. Então eu preciso calcular quantas imagens formadas, eu estou caçando n. 360 que está na fórmula, porque uma volta completa na circunferência 360 dividido por alfa,
Aqui o alfa me dado foi 45 menos 1, então eu tenho n 360 por 45 menos 1. Operando isso matematicamente, eu tenho que o valor de n é igual a 7. Então são 7 imagens formadas. Aqui um problema proposto para vocês trabalharem em casa. Isso aqui foi tirado do Buongiorno. Um diretor de cinema deseja obter uma cena com 15 bailarinas. Para tanto, ele dispõe de 3 bailarinas e 2 espelhos planos. Para a obtenção de tal cena, os espelhos planos terão que estar dispostos de maneira a formar um ângulo alfa. Determine o valor do ângulo alfa. Então, gente, é só usar aquela noção lá que vocês têm que achar um múltiplo de espelhos, descobrir quanto ângulo. Lembre-se que tem 3 bailarinos, você vai pôr 3 em cena ali, você tem que achar 15. Então, reflitam sobre isso, pensem e vamos tentar aí achar. Obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima e bons estudos e até mais para todos. Tchau!